em nome de Jesus. Glória a Deus, graça e paz, povo lindo do meu coração. Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo. Louvado seja o nome do Senhor pelo que Ele tem trazido à igreja dele, né? Deus, Ele é como eu sempre digo aqui, Deus, Ele é completo, não entrega nada a nós pela metade. Nós é que muitas vezes queremos só um tiquinho de Deus, mas Deus, Ele tem tudo, já nos entregou tudo, e dentro desse tudo nós precisamos nos aprofundar. O tudo de Deus, Ele foi entregue a nós, que foi o próprio Filho dele. Mas dentro do tudo de Deus, há coisas que nós precisamos nos aprofundar e mergulhar. A palavra diz que o conhecimento é que liberta. Ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Mas se a gente não se aprofunda, se a gente não conhece, se a gente não se alinha, porque o conhecimento ele vai gerar também um novo pensamento, que está lá em Romanos 12, que é a renovação de mente, e vai nos dar, e vai trocar até as nossas lentes. As nossas lentes humanas estão constantemente sendo trocadas por lentes espirituais. Essas lentes espirituais, elas refletem exatamente o pensamento de Deus, o pensamento de Jesus. Porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Mas se nós não conhecemos o coração de Deus, o desejo de Deus, é impossível que haja transformação e é impossível que nós conheçamos a vontade de Deus. Então hoje, diante de todo esse discurso, né? Hoje nós vamos tratar, hoje é uma pergunta a nossa reflexão. Qual é a sua decisão? É o nosso tema de hoje. E essa decisão, ela vai falar sobre o amor. Mais ainda, deixando isso bem mais esmiuçadinho, esse amor, nós vamos refletir como nós temos amado. E será que nós, é bem profundo, e será que nós temos amado como Deus quer que amamos? O que é que tem impedido? Isso é tudo para a gente pensar antes da gente conversar. O que tem nos impedido de amar como o Senhor pede que amemos? Então, por isso que eu falei aqui de lentes de renovação, de aprofundamento, de intimidade. Porque quem conhece verdadeiramente o Pai, sabe o que o Pai quer. E sabe como o Pai ama. E vai se espelhar exatamente como o Pai quer. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em João. Esse João é o João Batista, né? O João que Jesus, que é o João do amor, do coração de Deus, é o discípulo João, que ele diz que é o discípulo do amor. Mas nós vamos abrir o Evangelho de João, tá? João capítulo 13. Quando você abrir, você fica de pé e agradece ao Senhor pela oportunidade que você tem de compartilhar a palavra dele. 13:35. Eita, eu estou em Mateus, João 13. A gente vai ler os versos 13, 35 e 34. Eu vou olhar aqui na minha versão, porque eu acho ela bem bacana para a gente debater. Quando você abrir, você glorifica a Deus. João 13, 35 e 34. Glória a Deus. João 13. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Verso 35.
Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Amém? Papai de amor, nós te amamos, Senhor Deus, e agradecemos por essa palavra, Senhor. No nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que abra as nossas lentes espirituais, faz-nos olhar como teu filho olhou por nós, Pai querido, e libere em nós essa essência, esse DNA de amor do Pai. No nome santo e poderoso de Jesus, amém? Glória a Deus, podeis sentar. A palavra também, lá em João, 1 João, o apóstolo, o discípulo do amor, ele também vai dizer, lá no capítulo 3, eu vou ler o verso 2 do capítulo 3 de 1 João. Ele vai dizer assim, ó, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Aleluia. Então, nós lemos aqui em João no capítulo 13, e nós vemos no versículo 35, ele traz a referência de Jesus enquanto aquele que amou em qualquer situação. Jesus, ele foi aquela nossa referência de amor em qualquer, independente das circunstâncias, independente da situação. Jesus, ele nos ama e ponto final. Lembre-se, Jesus ama a nós, mas Jesus não compactua com o pecado. Se um dia, está repreendido em nome de Jesus, se um dia você se debandar por pecado, não foi Jesus que quis se afastar de você, mas você que desejou amar o pecado e não amar a Jesus. Então, a única coisa que nos separa de Jesus, do amor de Deus, é o pecado. É a única coisa que nos faz sair da presença de Deus. Eu, inclusive, já falei aqui que não há espaço, não tem como Deus e Satanás ocuparem o mesmo espaço. Então, pecado, luz e escuridão, pecado e Jesus não comungam com a mesma fé. Não andam juntos. E a Bíblia diz que nós fomos separados. A Bíblia diz que nós fomos separados e escolhidos. Essa escolha, ela nos leva a ser referência de Jesus, amém? Essa escolha, ela nos faz ser referência do Pai. Glória a Deus. E aí, esse tema, eu ia ministrar semana passada, mas como a gente adoeceu, foi bem complicado. Mas o Senhor falou comigo muito em relação ao amor. E aí, eu estava vendo o Instagram, e aí me veio um card lá, muito interessante. Que daí foi surgindo, Deus ele foi trazendo coisas muito claras em relação ao tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de esfriamento. Não é novidade porque Jesus já fala em Mateus 24. Quando Jesus em Mateus 24, ele vai trazendo todo o esquete de como vai ser os fins dos tempos. Quem não leu ainda, leia Mateus 24. Leia todo o capítulo. E lá, acho que é capítulo 13 ou 12, ele vem dizendo do esfriamento. E ele relaciona também esse esfriamento, onde não há amor, há indiferença e a falta de perdão. Onde não há amor, não há nada. A gente sabe disso. Se você não tem amor, você é vazio. Porque é o amor que nos preenche. O amor é que nos torna vivos. O amor. E aí, eu estava vendo, né? E a frase que tinha assim nesse card. Nós amamos mal os outros porque amamos mal a Deus. Fecha aspas, que não é meu. E aí eu vi esse card. Nós amamos mal os outros porque nós amamos mal a Deus. E aí o Senhor me dirigiu a pensar. Se nós não amamos os outros, e eu estou falando isso para quem é crente, tá? Para quem não conhece Jesus, não vai ter esse entendimento, não tem como.
Estou falando para nós que conhecemos o Espírito Santo e vivemos o Espírito Santo. Amém? E aí eu pensei, Senhor, mas como pode que nós temos muitos cristãos que vivem dentro da igreja, que compactuam da nossa mesma fé, mas infelizmente dispensaram o amor de Deus. Porque quem não vive o amor de Deus não conhece a Deus. E Jesus, o Espírito Santo me levou a exatamente isso. Quem não ama, porque o amor é um mandamento. E é tudo conectado. Amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Então, quem não ama, não encontrou a Deus. Quem não ama, não experimentou da ressurreição de Cristo. E amor é o quê? Amor é uma decisão. Por isso que o tema é: qual é a sua decisão? Amor não é sentimento. Hoje eu mandei um vídeo, né, depois que eu terminei de manhã a ministração, aí veio aquele vídeo está viralizando, né? Daquele rapaz. Ele explicou de uma forma tão simples o que é fé. Ele explicando o que é fé de uma maneira com propriedade, minha gente. Porque quem experimenta do amor de Deus tem propriedade de amar. Quem experimenta do amor de Deus não vai forçar o amor. Não é um amor fingido, que nasce, como ele disse lá. Não é quando eu quero. Hoje eu quero, hoje eu gosto, amanhã eu não gosto. Senão assim Jesus ele não tinha feito. Se o amor não fosse uma decisão, fosse um sentimento, Jesus não iria para a cruz por mim e por você. Jesus não iria. Nós não estaríamos aqui hoje. Mas amor é uma decisão. Lembra, Gálatas 5:22. O amor é um fruto. E nós temos a semente. Aleluia. Nós temos a semente. Precisa então, pastora, deixa fluir a semente. Deixa a semente brotar. Rega a semente, o Espírito Santo está aí, a palavra do Senhor está aí. O teu momento de intimidade é você que vai fazer com Deus. Mas há uma semente que já produz o amor. Aleluia. Então nós cristãos, nós não temos o direito de dizer que nós não amamos ninguém. Agora deixa eu fazer uma ressalva. Uma ressalva não, deixa eu dar uma intensificada no negócio. A palavra diz: ame ao outro como? Você conhece o seu amor próprio? E o amor é cuidado, não é isso que a gente aprende? Amor é cuidado. Será que eu tenho? Porque falar, vamos deixar de falar sem praticar. Essa semana, eu tive, sexta-feira, eu tive uma formação. E a Adriana até comentou aqui com a gente teve reunião dos líderes. E toda vez que eu venho da formação, eu capto uma palavra. E ela estava falando, a formadora estava falando sobre... A gente acabou falando sobre religião, ela estava falando sobre amor. Ela fez assim, gente, ela não professa na nossa fé, mas ela disse assim, o amor, o que nós temos que fazer, todo mundo sabe o que é que precisa fazer em relação ao amor, porque nós todos sabemos que nós devemos amar o próximo. Mas às vezes a gente fala muito e faz pouco. Olha a lapada. A gente fala muito e pratica muito pouco. E aí, independente de religião, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Quando a gente diz que falar do amor ao próximo como a mim mesmo, eu quero dar ao Altair aquilo que eu quero para mim. Sabe por quê? Porque amor não é moeda de troca. Amor não é para ser vivido. Amor não é para ser vivido como moeda de troca. Tu me dá, Carla, que eu te dou. Eu dou independente do que Carla pode me dar. Isso é amor. Isso foi o que Jesus fez por mim e por você. Ele me deu independente do que eu era, do que eu fui ou do que eu poderia ser. Ele me deu mesmo sem saber que eu aceitaria ou não. Ele me deu. Será que nós temos feito isso? Nós temos amado, buscando nossos interesses. Não, eu só vou te amar se você me amar. Eu vou só te amar se você me der. Amor não tem a ver. O amor de Deus, ele não tem a ver com coisas. O amor de Deus tem a ver com entrega. João
3,16. Ele amou tanto o mundo. Olha o amor aí. Ele amou tanto o mundo que entregou o seu único filho. A maior característica do amor é a entrega. O quanto nós estamos nos entregando uns aos outros. Eu não estou falando de financeiro, eu não estou falando do que você pode dar, mas o quanto você pode se entregar ao outro. O quanto você pode ser vida para o outro. Porque foi isso que Jesus foi por nós. Jesus foi vida para o outro. E aí eu me lembrei, essa semana foi uma semana muito gostosa. Olha, essa semana eu fui para o trabalho com duas colegas minhas e eu estava acompanhando ela teve uma depressão profunda e ela se afastou da escola. E eu, todo dia mandava uma mensagem para ela e perguntava como ela está. Vou dizer, toda semana eu dizia assim, eu vou aí. Eu nunca fui, gente, na casa dela. Eu nunca fui, me encontrei com ela lá no sítio histórico. Mas eu dizia, eu vou levar um bolo para a gente comer, para a gente conversar. E aí, quando foi numa reunião, ela disse assim, eu sou muito, a gente conversando, né, partilhando, ela fez, eu sou muito grata a Deus. Sou muito grata, eu fiquei muito feliz, porque coisas passaram pela minha cabeça, eu fiquei muito feliz, mas ela fez, eu dei tanto valor à vida. Eu nunca recebi mensagens, vê minha gente, de perguntar se eu estava bem, se eu não estava. Um gesto tão simples. Isso é entrega. Ela fez, eu nunca dei tanto valor a um bom dia, a uma mensagem, ou perguntar se eu estava bem, como eu dei nesses tempos, como eu dei valor nesses tempos. O amor é simples, não precisa de espetáculo. O único espetáculo já foi feito. E esse espetáculo, e essa referência, esse marco histórico, nós já conhecemos. O que precisamos é praticar. E aí ela agradeceu muito, ela disse agradecer muito. Teve outras colegas também que fizeram. E o amor é simples. Às vezes nós carregamos um fardo de palavras, gente. Que o amor precisa ser, não a gente precisa, não é sentir, mas decidir. Eu preciso amar, independente do que o outro possa me dar. O amor é posicionamento, é dizer, eu vou, eu faço. Isso é amor. Glória a Deus. Então, o que é que a gente tem percebido nesses últimos tempos é que o amor, ele ainda, o amor não, mas o egoísmo, ele ainda está muito enraizado em nós. O nosso olhar para nós mesmos, porque nós somos egoístas. Nós somos já situações em que a gente não vai olhar para o outro, minha gente. E a gente precisa exatamente desse lugar, se colocar no lugar desse outro. E dizer, epa, peraí, o que faria Jesus nesse momento? Quando a gente entregou a nossa vida a Jesus, a gente disse assim, Senhor, olhe, eu desejo que o Senhor trate todas as minhas áreas que precisam de cura. Quando a gente entrega a nossa vida de Jesus, a gente diz assim, eu quero me despir daquele velho homem. Porque eu quero entrar no teu jardim, Jesus. Eu quero entrar no teu jardim nu de mim mesmo. Aleluia. E me revestir desse amor. Então a gente precisa, em nome de Jesus, a gente precisa ou deveria apresentar esse DNA que é nascido pela graça salvadora de Jesus. A gente precisa deixar que esse DNA, ele corra todo o nosso corpo. Que o amor de Cristo, ele esteja e ele faça as ações que ele precisa fazer em nós. Aí às vezes a gente diz assim, poxa, eu queria fazer, e por que não fez? Eu queria entregar, e por que não entregou? É porque nós somos ainda o orgulho, o egoísmo, os nossos interesses, eles ainda se sobressaem diante desse amor que Jesus nos entregou. Ah, pastora, mas
Não se preocupe não, ainda tem tempo para a gente reverter. Deus sabe que a gente não vai sair perfeito desse lugar. Mas nós precisamos buscar o que a palavra nos permite viver enquanto filhos de Deus. Deus ele não está buscando perfeição em nós, não. Deus está buscando obediência, zelo pela palavra dele, o querer ser transformado por ele, porque o amor ele transforma. O amor ele nos traz essa visão, essa paz, essa... Minha gente, é muito bom. E eu já contei aqui na igreja, mas eu vou contar novamente. Numa das situações da nossa quase separação, é quando a gente olha para o outro exatamente como a gente não quer que faça conosco. Eu me lembro que, eu já contei, mas eu vou contar de novo. Que quando a gente estava nessa agonia, era briga todo dia, telelê, teve uma pessoa que disse que queria o nome da mulher. Disse, eu quero o nome. Me deu o nome. E aí eu me levantei assim com uma... Eu acho que Deus ele disse, yes, no céu. Agora vamos embora, agora eu vou lutar contigo. Que eu disse assim, eu não quero entregar a ela o que ela me deu, não. Quem vai lutar por mim é Deus. Eu disse, eu não quero. Porque quem vai, Deus é o meu justo juiz. E eu não vou entregar a ela o que ela me entregou. Isso é amor, gente. Mesmo não sabendo. Porque o amor, ele é expresso em detalhes. Lembra que não é espetáculo. O espetáculo já foi feito. Uma vez por todas. Ninguém terá o amor que Jesus teve. Ninguém. Mas os detalhes de pequenas expressões podem ser atendidas por cada um de nós. Podemos expressar gotas do amor de Deus em cada dia, a cada ação, a cada liberação de perdão, a cada pensamento de desarme, a qualquer desarme, você pode expressar esse amor. Não espere coisas espetaculosas, não. Expresse esse amor em detalhes. Aleluia. Amém? Então, lembrem-se que o amor, essa decisão, ela precisa ser caracterizada diante de uma entrega. O que é que nós temos entregado? Diante do amor de Cristo. O que é que o amor de Cristo ele tem movido em mim e você? Quais são os detalhes que tem para a gente pensar? Quais os detalhes do amor de Deus que tem transformado a nossa vida? Deixa eu perguntar. Esses detalhes estão sendo passados? Esses detalhes têm sido apresentados a outras pessoas? Ou você tem aberto uma caixinha e guardado essas expressões de amor, do amor de Deus? Não, queridos. É para a gente estender esse amor. Glória a Deus. É para a gente se estender esse amor a outras pessoas que necessitam desse amor. E aí o Senhor, Ele foi tratando comigo, né? E aí nós precisamos entender que Jesus é a nossa fonte. Ele é a fonte inesgotável de todas as riquezas espirituais. E essas riquezas espirituais incluem o amor. Então, nós muitas vezes queremos receber aquilo que nós não temos condições, ou tentar suprir aquilo que nós não temos condições. Sabe por quê? Nós fomos feitos para fluir, como nós cantamos aqui. Nós fomos feitos para fluir. Nós somos hoje um canal que faz fluir a fonte do amor de Deus. A gente não pode ser uma fonte, a gente não suporta. A gente não suporta, é poder demais, aleluia. É poder de Deus. Mas a fonte liberou a mim e a você para que esse poder ele flua através de nós que somos canais desobstruídos. Ou seja, uma vez purificados pelo pecado, purificados do pecado, pode fluir de nós águas vivas, aleluia. É para isso que nós estamos aqui. Mas a gente precisa amar
Independente de. Mesmo com pedradas, pastora, mesmo com pedradas. Estevão morreu por amor a Jesus. A pedradas. E ainda disse assim, Pai, perdoa. Jesus perdoa eles. E a glória de Deus resplandeceu sobre ele. Então, amar independente de. Te fez mal, está te perseguindo. A Bíblia diz o quê? Que a gente deve amar e orar. Orem por quem vos perseguem. E ame-os. Você tem decidido amar quem persegue você? Você tem usado as lentes espirituais de Jesus para pedir graça e misericórdia por essa pessoa? Do mesmo jeito que Jesus teve graça e misericórdia sobre a sua vida? Ou você tem lançado pedras a essas pessoas? É preciso a gente liberar perdão de fato para a gente viver a plena consciência do amor de Deus. É um amor consciente. Não é loucura, mesmo quem acha que é. É vida, é transformação. É você entender e você... Não é sentimento, mas é viver essa paz. É viver. Você dizer assim, meu Deus, eu não sei porquê, mas eu estou. E aí, dentro desse amor que transborda, não tem como a gente se calar, não tem como a gente não querer espalhar esse amor. Porque é uma coisa que se esvai de nós, a gente não consegue conter. Por isso que é muito grande o amor de Deus. A gente não consegue conter, a gente não consegue somente ficar para nós. E a gente precisa abrir, o cercado. Abrir não, quebra todo o cercado, em nome de Jesus. Que te prende nesse lugar. E sai para liberar amor, aleluia. E sai para transbordar em amor. E sai para te encher em amor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga assim, eu não sou a fonte de amor. Eu sou um canal desobstruído por onde essa fonte flui. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? O amor é uma capacidade sobrenatural, não vem de nós. É sobrenatural. Por isso que a gente não entende, por isso que a gente... Meu Deus, eu estou com vontade de... Às vezes a gente não está assim, estou com vontade de abraçar. Simone até disse aqui no culto das mulheres que ela disse que saiu. Que ela disse que tinha vontade de... Ela disse que estava... É o fogo mesmo de Deus. É o Espírito Santo pegou ela. Ela disse que estava com vontade de correr aqui e dizer a todo mundo do amor de Deus. Isso é a capacidade sobrenatural. Isso é amor. Isso é o Espírito Santo. Ela estava cheia e precisava transbordar. Aleluia! Nós estamos dando oportunidades para o Espírito Santo fluir através do amor de Deus em nós. Isso precisa ser todos os dias. Decisão de amar precisa ser todos os dias. Olhou com o cara feio, ame. Ame. Ame, porque o amor constrange. Não tem nada melhor do que o amor, queridos. Você sabe por quê? Porque o mundo já espera pedradas. O mundo está seco de amor. As pessoas já esperam pedradas de nós. E quando a nossa resposta, ela vem executada, ela vem lá prontinha do Espírito Santo, se desmonta a pessoa. Eu me lembro que eu estava voltando do encontro com Deus, meu primeiro encontro com Deus, assim que eu me converti. A gente se converteu no dia 5 de junho de 2016. 5 de junho. No dia 10 a gente foi para o encontro com Deus. Não foi isso? Foi isso, mais ou menos, acho que foi. Foi 5 dias só. Conversão, já fui para o encontro com Deus, eu e ele. E aí eu me lembro que foram tantas situações. As meninas ficaram doentes, Eloá e Adriele tiveram uma febre. Gente, não tinha motivos naturais para aquelas meninas terem febre. Mas nós já tínhamos sido avisados durante as aulas que coisas sobrenaturais poderiam acontecer, porque para impedir que eu e ele fôssemos para esse encontro. Ela era bem pequenininha, a Adriele também. Mas ela tinha 1 ano. Mas aí nós fomos. Eu chorava, porque ali com as meninas, meu Deus do céu, deixei com minha mãe e meu pai. A gente foi. Nós não sabíamos que ia ficar sem celular. Ficamos os 3 dias sem comunicação. E aí, quando a gente saiu lá da chácara, que a gente chegou na igreja,
uma recepção maravilhosa, enfim. E aí, quando eu sei que a gente chegou, minha mãe ligou. Sua irresponsável. As meninas estão doentes, pererei, parará, parará. Eu disse, a pastora não era pastora ainda, eu disse, Érica, ora por nós. Porque a gente está indo agora lá buscar as meninas. E a gente correu, eu tremia toda, disse, meu Deus, e agora? Adriano cantando dentro do lá, 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 dentro do carro. Lá, rararararararará. Eu disse, ai meu Deus, eu nervosa, tremia. Eu disse, e agora, Adriano? Ele fez, ore minha filha, vamos adorar lá dentro do carro, lá, 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 lá. E aí o Espírito Santo me deu um constrangimento, veja só. Aí quando eu cheguei, aí minha mãe estava transformada. Meu pai nunca me disse um ai. Nunca. Até esse dia. E aí, quando eu entrei, ela olhou assim para mim, menino, eu abaixei assim a cabeça, e ela começou a dizer, meu pai me chama logo de irresponsável, coisa que ele nunca, meu pai nunca disse um ar. E a gente já sabia que aquilo ali era uma ação contrária, a gente sabia que aquilo ali não era eles, mas, enfim. E aí, quando eu disse assim, eu esperei ela falar tudo. Quando ela terminou de falar, eu fiz assim, mãe, me perdoe. Eu não pensei que eu não poderia deixar elas com as pessoas que têm a maior responsabilidade na minha vida. Mas eu errei, me perdoe. Minha gente, o semblante dela, na hora, ela, parece que quem estava na frente dela, saiu. Minha gente, minha mãe disse, minha filha, você quer comer? Minha filha, eu disse, mãe, eu vou arrumar agora as meninas que eu vou voltar para onde eu recebi a maior alegria da minha vida. Eu vou voltar agora. Arrumei as meninas. Ela volta para pegar bolinho, para pegar isso, para pegar aquilo. Minha gente, era outra pessoa. Isso porque o amor. Qual a decisão que eu poderia ter tomado? Qual outra decisão? Confrontá-la? Dizer o que eu queria dizer? Ou deixar a ação do Espírito Santo fazer o que ele quisesse? Aí eu ia começar a minha nova vida, agarrada à minha vida velha, agarrada, abraçada às minhas antigas respostas. Eu não posso. A gente não pode, porque quando a gente toma a decisão de amar, a gente não vai fazer o que a gente quer. A gente vai fazer o que a gente precisa fazer diante dessa nova vida, dentro da visão de Deus. Então não precisou eu dizer o que eu queria, mas o Espírito Santo, ele falou por mim, aleluia. E aí, a partir daí, tive muitas situações ainda, mas hoje minha mãe vem cultuar aqui, aleluia. Minha mãe veio para minha casa, minha mãe reconhece o meu ministério. E aí, isso é para a gente pensar nas respostas que a gente tem dado a esse amor. Amor é uma capacidade sobrenatural, e nós não fomos ensinados a amar. Nós não fomos ensinados a amar, queridos. Nós fomos ensinados a buscar os nossos interesses. Nós fomos ensinados a executar o amor como moeda de troca. Você me dá, que eu te dou. Eu amo se você me amar. Então nós fomos ensinados a sermos egoístas. E nós não tivemos, nós fomos interrompidos a exercitar a capacidade de amar. Mas por meio de Jesus, aleluia, nós temos a oportunidade de executar o amor verdadeiro, que é o amor de Deus. Ninguém consegue fazer isso, se não tiver o olhar de Cristo. Ninguém consegue. Amém? E aí, queridos, a nossa imagem de homem contaminado precisa fluir contra a maré do nosso egoísmo, a fim de nós encontrarmos o jardim do amor de Deus. Entenda, a gente não consegue amar a partir do outro ou a partir de nós mesmos. Já entendemos que o amor é uma capacidade sobrenatural. Glória a Deus. Vamos ver a palavra em Filipenses. Vamos abrir a palavra em Filipenses. Glória a Deus. Filipenses 3, 10. Filipenses capítulo 3, verso 10 e 11. Aleluia.
que vem falando o que eu falei exatamente no início. Quando nós tratamos dessa frase, nós amamos mal os outros porque amamos mal a Deus. E aí, Paulo, quando fala aos Filipenses, ele vai dizer assim, ó: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não há ressurreição se eu não conheço o amor. E amor, muitas vezes, é sofrer. A nossa referência é Jesus, em todo o tempo. Por isso, nós não podemos amar como nós queremos. E não vamos ser amados como nós precisamos, porque ninguém pode fazer isso. Só Jesus. Só Jesus. Eu não posso exigir nada do outro que ele não possa me dar. Eu não posso. Às vezes a gente... Meu pai não me amou, minha mãe não me amou, lá. Quando a gente vai olhar para o trato dos nossos pais lá, será que eles sabem o que é amar? Será que será que houve esse exercício de amor na vida deles? E por que eu estou exigindo uma coisa que ele não pode me dar? Mas se eu conheço, eu posso transbordar na vida dele. Aleluia. O que é que você está esperando hoje para transbordar na vida de alguém que não pode lhe dar? Que não pode te entregar? O que é que você está esperando para fazer isso hoje? Se faz muito tempo que você não fala com o pai, com a mãe, faça isso hoje. Diga o quanto você o ama. Não deixe para amanhã não, porque talvez amanhã você não vai ter uma oportunidade não. Porque Deus, ele quer tratar com a gente agora, hoje, nesse momento. Então diga a essa pessoa, diga mesmo, peça perdão. Por muitas vezes que você tentou, exigiu aquilo que ele nunca poderia te dar. Mas você, hoje, pode entregar esse amor a essa pessoa. Porque, como eu disse, João 8,32, se o conhecimento chegou a mim, eu estou liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem conhece a ressurreição, conhece a vida. E não só conhece a vida, Jaque, mas vive essa vida, Jaque. Porque ressurreição é vida, é prática de amor. Não é para a gente esconder debaixo de um tapete. É para a gente transbordar. Aleluia. E aí nós vimos que nós vimos no discurso de Paulo aí, ele falando, que ele disse que essa ressurreição, vamos dizer, esse amor, ele também há desencontros com o sofrimento. Há encontros com o sofrimento. E aí ele vai tratar de um amor maduro. Quando Paulo entra nesse contexto em que o amor, ele vai de uma certa forma nos levar a lugar de sofrimento, de perdas, vai, gente. Vai, porque é uma decisão. Por isso que não pode ser um sentimento. A gente viu hoje, quem viu o vídeo, viu lá que não pode ser um sentimento. Não é o que eu sinto, mas o que eu decido ser dentro do que eu conheço. E aí, nós vamos trazer essa fala de Paulo para um amor maduro, que nasce de situações adversas, que não fomos preparados a passar, mas que somos capacitados pelo poder de Deus a passarmos. Então, o amor maduro, ele vai passar por situações adversas. Ele não vai parar ali, ele não vai ser interrompido esse fluxo. Ele não vai ser interrompido. Pelo contrário, a partir desse amor maduro, eu vou conhecer cada vez mais. Eu vou ter a oportunidade e o privilégio de conhecer e saber o que Cristo passou. Aleluia! Porque quem é cristão,
Quem vive da ressurreição de Cristo e não quer participar do sofrimento dele, não conheceu a Cristo. Cristo, ele não nos oferece uma vida aqui fácil, não. É luta, gente. Não é uma vida de perfeição. Deus, ele não oferece a nós aqui uma vida de perfeição, não. Nós estamos sendo preparados para a perfeição no céu. Não é uma vida de perfeição. Ele diz que vocês vão ter aflições. Vocês vão ter passar por situações difíceis. Vocês vão, mas vocês não estarão sozinhos ali. Porque uma parte de mim estará com vocês, que é o Espírito Santo. E ele vai preparar vocês para toda obra. Para tudo que vier, o Espírito Santo vai preparar. Mas a gente precisa se ligar, a gente precisa viver a ressurreição. E o amor é parte disso. Cuidado com busca por reconhecimento. Se fosse assim, Jesus ele não teria morrido. Se alegre quando for perseguido. Se alegre quando as pessoas rejeitarem você por causa de Jesus. Aleluia. Se alegre pela vida que está nascendo em você. Você está sendo parecido com Jesus. Cuidado com reconhecimento. Reconhecimento acaba. As pessoas te amam hoje e amanhã vão te odiar. Mas Jesus, quem vive a vida com Jesus, quem vive o amor de Jesus, queridos, aí é maravilhoso porque o reconhecimento vem dele, aleluia. E você e eu teremos o nosso prêmio diante do final de toda essa luta, de todo esse combate. Nós teremos o nosso prêmio final, que é a nossa coroa. A Adna sempre diz, Adna, que a coroa dela vai ter um monte de pedras, né, Adna? Aleluia, é isso que a gente deve aguardar. É isso, minha gente, porque isso é fé. Mas fé é trabalho. Fé precisa do exercício. Eu sei e eu vou fazer. Eu sei o amor de Deus, eu conheço o amor de Deus, então eu vou praticar o amor de Deus. Isso é viver a verdadeira ressurreição. Glória a Deus, povo santo. Louvado seja o nome do Senhor, né, por esse tempo. Então a gente não deve olhar para o sofrimento ou para a ingratidão como um problema, mas como uma oportunidade de fluir diante desse grande amor de Deus. E aí, para a gente encerrar, muitas vezes, e foi isso que eu acredito que, quando eu falei dessa minha colega, ela meio que, porque não esperava, né? E as pessoas não estão esperando o amor nosso, como eu disse, as pessoas estão esperando pedradas de nós. O modo como nós tratamos as pessoas vai evidenciar o exato reflexo de como nós temos amado a Deus. Então, como a gente trata as pessoas, vai ser exatamente o reflexo de como nós temos amado a Deus. Então, a gente precisa tomar uma decisão hoje. Que amor nós estamos preparados para entregar? Se o nosso amor está sendo pautado nos nossos interesses, ou o nosso amor está sendo acovardado, porque ainda tem isso. Porque tem gente que tem medo de expressar o seu amor. Tem gente que tem medo de expressar o amor. Não tenha medo de entregar aquilo que Deus te mandou entregar. Não tenha medo. Não seja intimidado por seus pensamentos a entregar aquilo que Deus pediu para você fluir. E nós somos cheios, declara isso para a sua vida. Eu sou cheio do amor de Deus, declare isso. Eu sou cheio do amor de Deus. E eu vivo para transbordar desse amor. Nós vivemos para transbordar desse amor. Então, no nome de Jesus, então levante-se no nome de Jesus e saia daqui nessa noite preparado. Lembre-se que nós estamos no ano do perdão. E Deus, Ele quer tratar conosco o amor dele em nós.
Fazer com que nós amemos como Ele amou. Não de uma forma perfeita, queridos, porque nós não alcançamos essa forma perfeita. Mas a forma que nós precisamos amar, diante da vontade dEle. Ele fez isso, veio enquanto homem e disse assim: ei, é possível você fazer? Eu fiz. E aí Ele diz: eu venci. Então nós que já temos o selo de vencedores, ou seja, o selo daquele que venceu, nós somos sim mais que vencedores nele. Amém, povo santo? Vamos adorar com esse entendimento. Vamos entregar nesse momento de louvor. No nome de Jesus, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. E lembra do primeiro dia que você teve um encontro com Jesus. Lembra da primeira vez que você começou a viver essa vida e coisas começaram a acontecer. E coisas começaram a fluir na tua vida de uma maneira que você não esperava. Pensa no amor de Deus te tomando de uma maneira que você nunca imaginou. E pede ao Espírito Santo, dentro dessa reflexão, dentro desse trazer de memórias, pede ao Espírito Santo que te encha do amor de Deus. Que quando você for olhar para as pessoas, não olhe para os defeitos dela, porque ela é tão pecadora quanto eu e você. Ela precisa tanto desse amor quanto eu e você. Mas olha para essa pessoa com a oportunidade que você tem de exercitar essa capacidade sobrenatural, aleluia. Olha para essas pessoas com esse amor de Cristo. Não importa o que ela fez para você, porque nós fizemos tanto com Cristo. O que nós fizemos com Cristo supera qualquer coisa do que as pessoas fizeram conosco. E vamos adorar o Senhor com esse transbordar, com esse coração cheio de amor. Aleluia. Desejamos fluir, Senhor Deus, no Teu amor. Retira de nós todas as correntes de egoísmo, de orgulho. Fala conosco, Jesus.